Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os fenômenos elétricos e magnéticos. No livro de vocês está aí na página 170. Então, os fenômenos elétricos magnéticos, eles ocorrem em razão da presença das cargas elétricas na matéria. O ser humano, ele interage com fenômenos elétricos magnéticos, seja os impulsos elétricos no interior das células do corpo humano, ou seja, os raios e relâmpagos durante o quê? Uma tempestade. O primeiro estudo mais sistemático desses fenômenos com registros escritos foi por Tales de Mileto, um estudioso grego que viveu por volta de 2.500 anos atrás. Nos textos desse filósofo, há grandes relatos de efeitos que alguns objetos exerciam sobre outros, como, por exemplo, o âmbar, que é uma resina vegetal que atrai pequenos pedaços de palha depois de ser friccionado com pelo de carneiro, e a magnetita, uma rocha que pode atrair objetos feitos de ferro. No caso da fricção do âmbar, estamos lidando com fenômenos elétricos. No caso da magnetita, com fenômenos magnéticos. Esses dois tipos de fenômenos, eles estão relacionados ao comportamento das partículas, como os prótons, elétrons e nêutrons. Aí, aqui fala sobre o quê? Sobre o átomo. O que são os átomos? São materiais que são compostos de partículas. Os átomos, eles são formados por partículas ainda menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles encontram-se na região central do átomo, denominado núcleo. Os elétrons movimentam-se em torno do núcleo, constituindo o quê? A eletrosfera. Os prótons e os elétrons são carregados eletricamente. Por convenção, determina-se que os prótons têm carga elétrica positiva, que é representado pelo sinalzinho de mais, e os elétrons têm a carga elétrica negativa, que é representada pelo sinalzinho de menos. Embora seja constituído de partículas eletrificantes carregadas, o átomo é eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas é igual ao de cargas negativas. O estudo do comportamento dessas partículas, das cargas elétricas, possibilita a formulação de explicações para os fenômenos que envolvem a eletricidade. Está logo aqui mais abaixo, ó, aqui embaixo, está o quê? A representação do átomo. Se vocês observarem, você vê que aqui no núcleo está representado por quem? Pela carga elétrica positiva. Aqui é o núcleo, ele está representado, pode olhar que está o monte de sinalzinho de mais, que é representado pela carga elétrica positiva, e na eletrosfera está representada pelo sinalzinho de menos, que é a carga elétrica negativa, ok? Então, a gente falando aqui sobre os corpos elétricos, ou aliás, corpos neutros e eletricamente carregados. Aqui tá mostrando a interação entre as cargas elétricas. Tá aqui positivo, positivo. É o quê? A repulsão. Aí tem aqui a repulsão negativa. A gente vai entender depois este gráfico através dessa leitura. Então, fala que a interação entre as cargas elétricas é descrita por força elétrica, que pode ser de repulsão. Se as cargas forem do mesmo tipo, por exemplo, neste caso aqui, ó, positiva, que são em sinais iguais, ou de atração, se as cargas forem o quê? Diferentes, ó, sinais contrários. Então, os fenômenos elétricos, eles envolvem alterações na quantidade de elétrons presente na eletrosfera dos átomos e não provocam interações no núcleo. Se a gente for olhar aqui, ó, falando sobre o corpo neutro
corpo carregado positivamente e corpo carregado negativamente. A gente olha, ó, tem mais o quê? Positivo do que negativo. Então, aqui ele perde o quê? Elétrons, e aqui ele que ganha elétrons. Aqui tem mais negativo, que quando ele ganha, tá? Desculpa, gente. Ganho de elétrons, tá aqui o corpo carregado negativamente. Então, quando ele carrega negativamente, ele ganha elétrons. E quando ele carrega positivamente, ele perde elétrons. Aqui embaixo, se vocês observarem, tem 2 questionamentos. Então, respondam esse questionamento aqui. Pode ser através de áudio. Você grava um áudio, só sua voz, e mande no grupo, ok? Boa aula!